Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, nossa medianeira, nossa advogada, nos ampare, nos ilumine, nos guie, para que estejamos revestidos da Palavra de Deus, com o Santo Evangelho na mente, nos lábios e no coração.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste sabadão, São João nos apresenta que muitos dos judeus foram à casa de Maria, a irmã de Lázaro, que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E muitos judeus creram em nosso Senhor Jesus Cristo, se converteram, vendo os grandes milagres, os grandes sinais. Como bem sabemos que a ressurreição de Lázaro é o 7º sinal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que como o Senhor chegou lá, o Senhor chorou, representando a sua humanidade. Mas o Senhor chamou Lázaro, vem para fora. E na realidade em que transparece em nosso cotidiano, quando nosso Senhor Jesus Cristo chamou Lázaro para vem para fora, hoje o nosso Senhor Jesus Cristo está chamando todos nós à conversão, para que todos nós paremos com o que é errado e estejamos revestidos da palavra de Deus. E lá muitos judeus foram à casa de Maria, irmã de Lázaro, e se converteram. Se converteram porque viram coisas grandiosas. Mas então, alguns, aqueles do coração mais duro, foram ter com os fariseus e começaram a falar tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha feito, dos grandes sinais. Ressuscitou Lázaro, curou o cego de nascença, coisas grandiosas acontecendo. E lá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, um grupo de sumos sacerdotes e os fariseus reuniram-se em conselho, porque eles não sabiam o que fazer. Eles eram do coração duro, deixavam o mal agir neles e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. E eles só viam a humanidade, não viam a divindade. E começaram a ficar furiosos. Se deixassem o Senhor lá, muitos iriam acreditar nele e se converter. E vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que ficaram com medo que os romanos iriam lá e destruir o lugar santo deles e toda a nação. E eram quem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Eram os judeus, que disseram assim, porque os judeus que esperavam um Messias político libertador, para libertar todos do Império Romano e na política libertar todos do Império Romano. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a profecia de Caifás, que, como está escrito aqui, nesta perícope, já na segunda metade do Santo Evangelho, Caifás, a profecia de Caifás. Caifás era sumo sacerdote em função naquele ano. E Caifás profetizou, e disse que os outros não estavam entendendo. E vemos a profecia de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. É melhor que um só morra por todos. A profecia de Caifás, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Isto é, para todos se converter, para todos ressuscitar em Cristo Senhor.
E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a profecia de Caifás, que Caifás era um político, um sumo sacerdote. Parafraseando, sumo sacerdote, hoje é um prefeito de uma cidade. Então, naquele ano, Caifás era o prefeito daquela cidade e profetizou. E vemos a profecia de Caifás, que Jesus iria morrer pela nação. Nessa profecia de Caifás, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, já vemos a realidade, que na profecia de Caifás transparece toda a realidade, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus Salvador, Deus que se fez humano para todos terem a vida eterna. E então, depois da profecia de Caifás, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. E por que essas autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus? Porque as autoridades judaicas não aceitavam o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus Salvador. Eles esperavam um Messias político para libertar a todos do Império Romano, do domínio romano. E lá as autoridades judaicas tomaram aquela decisão de matar o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo não andava mais em público no meio dos judeus. Foi preciso de retirar-se dali e ir para outra cidade, uma cidade chamada Efraim. E vemos que a Páscoa dos judeus estava próxima. E muita gente estava subindo para a Páscoa dos judeus, subindo para a Páscoa dos judeus para se purificar antes da Páscoa. Mas lá procuravam Jesus e reuniram-se no templo e procurando Jesus queriam saber se o nosso Senhor Jesus Cristo iria para a festa ou se não. Vejamos, concluindo-se o Santo Evangelho, eles dizendo: será que ele não vem para a festa? Por quê? O nosso Senhor Jesus Cristo não teve como subir juntos para a festa, porque ele se retirou para Efraim, porque depois da profecia de Caifás, as autoridades judaicas queriam de toda forma matar o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, com essa perseguição dos judeus, foi preciso de recolher-se na cidade de Efraim. Mas saibamos agir como o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro e muitos dos judeus se converteram. E vamos agir com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que todos os seres humanos se convertam, façam penitência e busquem verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé. Permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos na proteção da Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Dores. Encerrando o setenário das 7 dores da Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Dores, a Senhora da Piedade, a Senhora da Soledade. Que a Rainha de Misericórdia nos ensine, todos nós, a estarmos juntos, rezando uns pelos outros e progredindo sempre mais e mais a Deus.